Olá a todos, sejam bem-vindos ao Colégio Grafia. E no vídeo de hoje vamos abordar o assunto população mundial. Quando falamos em população mundial, nos referimos aqui à quantidade total de seres humanos no planeta Terra. E é importante salientar também que a distribuição geográfica da população encontra-se de forma desigual. Isso quer dizer que temos continentes mais populosos e temos os menos populosos. Temos os mais povoados e temos aqueles menos povoados. Mas cuidado, pois não falamos do mesmo conceito. Populoso, ou população absoluta, refere-se à quantidade total de seres de um determinado local, ao passo que povoado, ou população relativa, refere-se à densidade demográfica, ou número de habitantes por quilômetro quadrado. Atualmente, a Ásia é o continente mais populoso, concentrando cerca de 65% da população mundial, e também o mais povoado. Já a Oceania recebe o título de continente menos populoso e o menos povoado, com uma média de 4 habitantes por quilômetro quadrado. A Antártida, então, é o único continente despovoado, ou com ausência total de população. O crescimento populacional apresenta basicamente 3 fases. Na primeira fase, ela é marcada por altas taxas de natalidade e elevadas taxas de mortalidade. É uma característica de países subdesenvolvidos. Na segunda fase, então, as taxas de mortalidade apresentam uma diminuição, porém as taxas de natalidade permanecem elevadas. É uma característica de países em desenvolvimento. E na terceira fase, então, ela apresenta uma redução significativa nas taxas de natalidade e também nas de mortalidade, característica de países desenvolvidos. Embora essas fases representem etapas para um país melhor, países como a França e o Japão temem pelo futuro de suas economias, já que a força de trabalho se reduz consideravelmente, aumentando em contrapartida gastos com o sistema previdenciário, ou seja, as pessoas estão vivendo mais e dependendo mais da aposentadoria. Numa breve análise histórica, percebe-se que a população mundial aumentou consideravelmente nos últimos 200 anos, principalmente logo após a Revolução Industrial, motivada por fatores como avanços médicos e sanitários e também pelo desenvolvimento técnico-científico. Lá por volta de 1800, século XIX, a população mundial chega ao seu primeiro bilhão de habitantes. Cerca de 125 anos mais tarde, ela vai atingir ali os 2 bilhões de habitantes. Por volta de 1960, ela chega aos 3 bilhões de habitantes. Em 1974, 4 bilhões de habitantes. E de acordo com a ONU, no dia 11 de julho de 1987, ela vai atingir os 5 bilhões de habitantes. E no dia 12 de outubro de 1999, ela chega então aos 6 bilhões de habitantes. 10 anos depois, o mundo conhece um espantoso aumento de mais de 1 bilhão de habitantes num curto espaço de tempo. Ou seja, por volta de 2010, ela vai chegar aos 7 bilhões de habitantes. O que demorou mais de 100 anos para acontecer entre os séculos 19 e 20, aconteceu em apenas 10 anos no século 21. E ainda segundo estimativas da ONU, por volta de 2050 seremos em mais de 9 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Mas o que isso tudo quer dizer? Alguns estudiosos apontam que a proliferação humana no planeta tem sido a principal responsável pela reprodução da pobreza no mundo e pela degradação ambiental. Porém, outros estudiosos apontam exatamente o inverso, que não é o aumento populacional responsável pela miséria, e sim a concentração de renda nas mãos de poucos. E no caso da degradação ambiental, essa seria um resultado do impacto causado pelo consumo ensandecido a que as pessoas estão submetidas. Em resumo, os ricos culpam os pobres pelos problemas da miséria e do meio ambiente, e os pobres devolvem a culpa alegando que o alto padrão de vida e os privilégios dos ricos são responsáveis por tal. Mas nessa história toda, quem estará realmente com a razão? Se pensarmos que cada pessoa no mundo tem necessidade de água, comida, habitação, emprego, transporte, educação, saúde, lazer, percebemos que os mais de 7 bilhões de habitantes necessitam de uma quantidade incalculável de mantimentos
produtos e energia diariamente, sem falar na montanha de lixo que é gerada todos os dias. Por mais que o ritmo de crescimento tenha diminuído, os picos de explosão demográfica passado deixaram alguns desafios para o presente e para o nosso futuro. Sendo assim, algumas reflexões se fazem pertinentes. Resistirá o planeta Terra a tamanho impacto provocado pelas atividades do homem sobre a natureza? Como nos alimentarmos saudavelmente em um mundo que utiliza toneladas de agrotóxico, fertilizantes e produtos químicos para intensificar a produção em solos que já se encontram inférteis? Como ficará a temperatura do planeta, o equilíbrio dos gases e o habitat de milhares de espécies dependentes de florestas que servem ao comércio ilegal de madeira? Com que matarmos a sede, estando totalmente contaminada a água potável, escassa e mal distribuída geograficamente? E o que dizer da fome mundial e da escassez de alimentos em um mundo em que pessoas sofrem com problemas de saúde relacionados ao excesso de alimentação? Pois bem, para conscientizar as pessoas e amenizar tal situação de alguma forma, medidas como o aumento da escolaridade e a difusão de propagandas que incentivem o planejamento familiar, bem como métodos contraceptivos, parece ter tido um papel importante no controle da população, porém não decisivos. E é neste contexto que surgem os radicais que defendem uma redução drástica da população mundial em até 90%. Ou seja, dos mais de 7 bilhões que somos hoje, ficaríamos aí em torno de 600 milhões de pessoas no mundo. Só assim seria possível ter um planeta realmente sustentável. E ainda, vasculhando mídias eletrônicas e revistas, a gente pode encontrar aqueles que cogitam a hipótese de que planos para a redução da população mundial já estão sendo colocados em prática de forma mascarada. Diante disso tudo, qual será o futuro da humanidade e do nosso planeta? E para finalizar o vídeo, porém não encerrar o assunto, fica uma reflexão de Mahatma Gandhi. A Terra providencia o suficiente para satisfazer as necessidades do homem, porém não a sua ganância. Já ia esquecendo, dia 11 de julho é celebrado o Dia Mundial da População, data em que em 1987 a população chegou aos 5 bilhões de habitantes. Forte abraço!